A gravação foi iniciada. Muito obrigada, Hélio. Bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 2 de dezembro de 2022, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento eu, presidente, Isabel Mil, doutor Rodrigo Rodrigo Halftein, doutor Odilo Sossolotti, doutor Rubens Neves e o representante fiscal, doutor Tiago Murbach. Agradeço a presença do doutor Rodrigo, que atendeu a um pedido de última hora para substituição. Doutor Rodrigo, muito obrigada. Registro também a presença do doutor Ramon Moles Neto e doutor Daniel Marcon Parra. Doutores, aos patronos presentes, eu informo que o doutor Rogério, que é o relator do processo 41.37585, teve que pedir afastamento, então esse processo vai ser retirado de pauta. Eu já registrei aqui um despacho nesse processo para deixar consignada a presença dos patronos, e este processo ele será pautado na sessão mais próxima possível. Tá bem? Deixa eu só fazer o registro aqui. Ok, registrado. Voltar. Vou devolver para a agenda de pauta. Vamos ver aqui. Agenda de pauta. Muito bem, senhor. Está registrado aqui, devolvido para a pauta. Então, eu peço para os senhores acompanharem as publicações. Então, logo seja possível, esse processo retornará para uma sessão de julgamento. Tá bem? Ok, muito obrigado. Vou me retirar. Obrigada, doutor Ramon, doutor Daniel. Obrigado, doutor Isabel. Bom final de semana. Uma boa semana a todos. Bom final de semana. Para o senhor também, obrigada. Bom, vamos lá. Doutor, vamos seguir a pauta agora, porque não temos mais inscritos. Então, nós temos... Vamos lá para o... Presidente, por favor. Perdão. Eu estou inscrito para fazer sustentação oral. Ai, desculpa, doutor Luiz, perdão, eu não tinha visto o senhor aqui. O senhor está quietinho Bom dia a todos, aí. Bom dia. Então, registro também a presença do doutor Luiz Fernando Huck Cassiano. Isso. Vamos lá, doutor. Desculpa, o senhor está inscrito para... IM, papéis e embalagens. Então, doutor Rubens, vamos começar por esse processo? É o 40.46.784, IM, papéis e embalagens limitada. Processo de relatoria do doutor Rubens. Doutor Rubens, se quiser fazer uma breve apresentação do caso, depois passaremos a palavra ao doutor Luiz. Perfeito. Bom dia a todos. Esse auto de infração tem a acusação de emissão de notas fiscais consignando importâncias inferiores às respectivas operações. Segundo aqui a acusação fiscal, para reduzir o montante do imposto devido, o infrator adotava a prática de registrar a saída de mercadorias de sua produção, consignando importâncias inferiores às operações, indicando por destinatário Embaeco, comércio de embalagens recicláveis, que teve caracterizado a simulação de sua existência, declarada nula sua inscrição estadual, e no mesmo ato emitir documentos em nome deste pseudo-estabelecimento para efetiva remessa e entrega dos produtos aos verdadeiros destinatários, neles fazendo constar os reais valores praticados. Só explicar melhor, a acusação é o seguinte: o autuado constituiu uma empresa fictícia e essa empresa fictícia emitia documentos fiscais para os clientes do autuado, tá? E o autuado emitia documentos fiscais para essa empresa fictícia subfaturado. E os adquirentes compravam do autuado e recebiam mercadoria com as notas fiscais emitidas pela empresa fictícia. Então, essa é a acusação fiscal.
e essa é a exigência do imposto em relação a essas saídas praticadas pelo autuado, que o fisco entende que foram praticadas pelo autuado, mas com notas fiscais, acompanhado por notas fiscais daquela outra empresa fictícia. Essa, então, é a acusação fiscal. Muito obrigada, doutor Rubens. Doutor Luiz Fernando, por favor, com a palavra. Bom dia a todos. Especial é o doutor Rodrigo, que a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto. Aprendi muito com você, Rodrigo. Grande abraço. Muito bom te ver por aqui. É o seguinte, eu estou aqui pela IM Papéis e Embalagens, que foi autuada com... São duas supostas infrações, que elas se confundem em uma só. Como o doutor Rubens muito bem explicou, foi acusado de ter montado uma empresa fictícia para fazer a venda da mercadoria de seus clientes por intermédio dessa empresa com preços subfaturados. Essa empresa posteriormente teve sua inscrição estadual declarada nula, e com isso a fiscalização acabou autuando a IEM. Eu peço aqui um importante ponto aqui que tem nesse caso. Essa fiscalização ela constituiu dois autos de infrações distintos, um com esta empresa em Baeco e outro com uma outra empresa chamada Next Generation. E esse auto de infração, esse próprio tribunal, tempos atrás, anulou por ausência de provas. Então, são na mesma fiscalização, são dois autos de infração, eu chamo aqui de autos de infração irmãos, porque eles são até contíguos, os números, tá? Fez pela mesma fiscalização a mesma autuação, a mesma... os mesmos argumentos, né, de que teria uma outra também, além de estar em Baeco, uma outra empresa de fachada ou fictícia para vender os produtos subfaturados, e ele foi anulado por esse tribunal. Então, aqui, já de imediato, aqui já estou pedindo aqui, por segurança jurídica, que esse auto de infração também seja cancelado, porque trata-se da mesma infração, dos mesmos argumentos, alterando apenas o nome da empresa, né? Então, a questão do preço subfaturado presumido aí pelo fiscal já foi até ultrapassada. Mas aqui já, por amor à argumentação aqui que a gente tem, eu só queria colocar aqui o primeiro ponto de defesa nosso é uma possível decadência de grande parte do auto, tá? Eu estou alegando aqui a aplicação do artigo 154, porque é uma fiscalização que ele está fazendo uma revisão do meu lançamento. Eu tive pago ICMS naqueles períodos, né? Então, por aplicação da justiça já consolidada no STJ, eu afasto 173, aplico 154. Aplicando 154, eu tenho decaído os períodos anteriores a agosto de 2009, que é boa parte do auto de infração. Ultrapassada essa preliminar aqui, já entrando, essas duas preliminares entrando no mérito, o que eu chamo maior atenção, que é inclusive o que foi já julgado nesse tribunal, e até nesse próprio processo, anteriormente já teve uma decisão do tribunal aqui do TIT anulando a decisão de primeira instância por não ter revisado exatamente esse argumento de falta de provas, tá? Que eu acho que é o principal aqui do processo. Por quê? O fiscal alega que eu vendi produtos subfaturados para uma empresa que era de fachada e com isso eu tive um ganho de imposto. Só que ele junta nos autos simplesmente umas planilhas com os valores que esta Embaeco vendeu para o cliente final e o que eu vendi para a Embaeco, compara, desconsidera a etapa intermediária da Embaeco e lança o imposto como se eu tivesse vendido diretamente para aquele cliente. Ele não junta prova alguma, ele só junta as notas fiscais que ele aprendeu na Embaeco porque desconsiderou e descadastrou a inscrição estadual dela por algum problema que não vem ao caso. Então, o que eu tenho de provas são notas fiscais e planilha, não tenho mais nada de provas. O que ele diz, mas a decisão de primeira instância, que ela ultrapassa até o que o fiscal diz, fala o seguinte, olha, mas você entregava diretamente essa mercadoria para o cliente final. Então, qual é o problema disso? É uma questão puramente comercial. Milhares de empresas hoje trabalham no país dentro de um celular e não tem estoque algum. Eu sou um distribuidor, eu sou um representante comercial, eu compro de determinada empresa e mando entregar lá no meu cliente.
E aí eu coloco ali a minha margem de lucro e tudo mais, e não tem problema algum, desde que os documentos fiscais eles sejam corretamente emitidos. Mas o transporte da mercadoria diretamente ao cliente, ele é comum até hoje no país, muito mais do que era lá no passado, né? E a questão do preço, que é outra questão que o fiscal acusa, ele precisa, não há substrato de provas com relação à questão do preço, porque o preço ele vem de questões comerciais, de marketing, sei lá, volume de vendas, tudo isso faz meu preço aumentar ou abaixar. Então ele deveria ter feito uma comparação com o mercado, pelo menos uma comparação com outros clientes nossos. Então ele pegou 2 clientes e considerou esses clientes como porque eles tiveram a inscrição estadual descadastrada, ele considerou que eles eram empresas de fachada e acusando a IEM de ter feito toda essa operação e sem comprovar o porquê desse preço estaria subfaturado. Quando ele fala de preço subfaturado, ele precisa ter alguma parâmetro, alguma lógica, alguma questão que considere um preço subfaturado. Quando a empresa vende caixa de papelão, embalagens, quanto custa uma caixa de papelão no mercado, quanto custa uma caixa de papelão para o seu cliente, e mesmo assim é muito difícil, porque se eu vendo para uma empresa grande como a Unilever, por exemplo, grandes quantidades, é lógico que eu vou praticar um preço menor, eu vou dar descontos e tudo mais. Então é muito relativo falar que o preço é subfaturado sem ter uma prova concreta, né? Por fim, aqui, a gente também tem um outro argumento bastante forte, é a questão da boa-fé da empresa, porque imaterialidade da operação. As operações foram listas, elas têm notas fiscais, elas têm pagamento, né? Se concretizam as operações, e na época a inscrição estadual dessas 2 empresas, não só dessa como do outro auto de infração, elas estavam regulares, né? Então eu tenho o princípio da boa-fé que já é consagrado no STJ, inclusive desse tribunal aí, muitas vezes alguns autos de infração têm sido derrubados por conta disso, tá? Então, assim, finalizando aqui a minha defesa, peço aí reconsidere aí a decisão e seja o auto de infração cancelado e anulado. Obrigado e bom dia a todos. Doutor Luiz Fernando, parabenizo pela sustentação e pela objetividade. Devolvo a palavra para o doutor Rubens. Bom, senhora presidente, eu passo aqui diretamente ao voto. Então, inicialmente, cabe esclarecer que, no caso, não se aplica o parágrafo 4º do 150 do CTN, porque se trata de um esquema de fraude fiscal estruturada, né, arquitetado pelo próprio autuado, verificando-se a existência do dolo, de fraude, de simulações, fatos que afastam a aplicação da norma. O fato de que um outro auto de infração lavrado contra o autuado em acusação semelhante em relação a outra empresa foi cancelado no TIT por falta de provas, em nada afeta esse presente processo, porque são situações fático-probatórias distintas. As acusações fiscais apontam para esquema de fraude fiscal estruturada, onde o autuado interpôs uma empresa laranja, a Embaeco Comércio de Embalagens Recicláveis, para emitir as notas fiscais de saída nas vendas realizadas a seus clientes. O modus operandi, segundo a acusação fiscal, era bem simples e se caracterizava da seguinte forma. O autuado simulava saídas a uma empresa de fachada, a Embaeco, já caçada pelo fisco, emitindo notas fiscais com valores subfaturados, pagando assim uma quantia reduzida de imposto. Em seguida, essa empresa laranja, controlada pelo próprio autuado, emitia notas fiscais de saída para acobertar as vendas do autuado a seus clientes, consignando valores reais, cujo imposto, evidentemente, era destacado, mas não era recolhido. O fisco juntou milhares de documentos comprovando que as mercadorias adquiridas do autuado por seus clientes seguiam com documentação fiscal emitida pela Embaeco. Os expedientes com os pedidos de verificação fiscal junto aos clientes do recorrente, onde se comprovou que a mercadoria adquirida junto ao autuado era acompanhada por notas fiscais emitidas pela Embaeco, são 3, 6, 9, 20, tem um monte que não vou ler, né? Creio, então, estar suficientemente comprovada a materialidade da fraude, sendo despiciando maiores análises nesse sentido. Entretanto, continuemos em nossa análise. A recorrente alega que tudo quanto exposto até esse momento nos conduz a uma única conclusão, ilustre julgador, de que o lançamento fiscal está pautado em 2 presunções
demasiadamente frágeis, quais sejam a inidoneidade da empresa adquirente e a má-fé do defendente. Não. É indiferente a situação fiscal da Embaeco e a má-fé do recorrente, ainda que fartamente comprovada, não afeta a presente autuação, nos termos do artigo 136 do CTN. O mesmo emitiu a documentação fiscal considerando valores inferiores ao realmente cobrado dos destinatários, e por isso o imposto está sendo cobrado no AIM, nada importando no que se refere à obrigação de pagar o imposto devido e as multas respectivas, se assim agiu por engano ou com dolo. Mas, para constar no caso, o autuado agiu com dolo. A acusação fiscal, portanto, não está vinculada à cassação do cadastro estadual da Embaeco, sendo inócuo discutir os efeitos retroativos do ato que declarou nula a inscrição estadual dessa empresa desde sua constituição, por se tratar de empresa simulada. Apenas a título informativo, a declaração de inidoneidade emitida pelo fisco divulga uma situação pré-existente, não possui defeitos constitutivos. Nós temos o artigo 21, inciso 1 da Lei 6374. Mas o PCN, juntado a esses autos, traz informações relevantes que nos auxiliam a construir com maior solidez a convicção do acerto da ação fiscal, especificamente as folhas 365 e 370. Nesse sentido, temos que o proprietário da sala comercial onde a Embaeco simulava sua existência declarou formalmente que a locação do imóvel foi acertada com representantes do próprio autuado, que levaram o contrato de locação para ser assinado e ali compareciam esporadicamente para retirar correspondência que chegava em nome da Embaeco, sendo que a sala permanecia constantemente fechada. Essa pessoa declarou desconhecer qualquer representante da Embaeco e que somente teve contato e negociou com representantes do próprio autuado. Portanto, o autuado era o responsável pela locação do imóvel onde a Embaeco simulou sua existência. E o próprio autuado foi o responsável pela constituição fraudulenta da empresa de fachada, por ele utilizada para emitir a documentação fiscal que acompanhava as mercadorias vendidas pelo próprio autuado, simulando vendas da Embaeco, empresa que não existia no mundo real. Portanto, a Embaeco era uma empresa laranja, aberta e controlada pelo próprio autuado, com a finalidade de ser interposta entre este e seus clientes, visando assim sonegar imposto. Percebe-se que, ao omitir a documentação fiscal para a Embaeco, o autuado declarava ser o responsável pelo transporte. As folhas 15 e 10, por exemplo, as folhas 1510, por exemplo, no campo das informações do transportador que ele supostamente contratou, constava nome e razão social do transportador remetente, frete por conta do remetente, placa do veículo, 26. É o que está escrito lá. O autuado emitia documentação fiscal subfaturada, consignando como destinatário uma empresa fantasma, por ele próprio constituída, cuja sala desocupada ele mesmo alugou, informava ser o responsável pelo transporte da mercadoria. Mas ainda assim, ele garante que agiu de boa fé. O recorrente poderia até mesmo, se assim desejasse, simplesmente dar saída da mercadoria com nota fiscal da Embaeco sem emitir nenhuma documentação fiscal, sonegando assim 100% do imposto. Mas o modus operandi descrito acima tecia um manto de aparente regularidade nas operações da IM Papéis. Ou seja, no papel havia registro da entrada da mercadoria e da respectiva saída da mercadoria com destino a Embaeco, que era a sala vazia alugada pelo autuado. O que, a princípio, não atrairia suspeitas, né? Porque tinha entrada e saída de mercadoria, a menos que a fiscalização examinasse os detalhes, né? O que, de fato, então ocorreu. E, desta forma, na arquitetura do esquema da fraude estruturada em tela, o autuado se contentava em apenas reduzir sua carga tributária, procurando, assim, dissimular a fraude através de registros de saída da mercadoria do seu estabelecimento, ainda que subfaturadas. Buscava com isso se blindar, sacrificando a laranja Embaeco, que nunca recolheu imposto, assim que o esquema viesse à tona, buscando assim se safar, alegando nada ter a ver com as irregularidades cometidas por tal empresa, que teria agido de boa fé, que a época das operações em Embaeco estaria em situação regular no Sintegra, que as operações ocorreram e que os preços praticados abaixo da tabela são aspectos comerciais e que isso não comprova fraude. Enfim, as alegações que constam no recurso ordinário.
Bom, quanto ao arbitramento do real valor da mercadoria adotada pelo fisco para exigir a diferença do imposto, onde não foi possível obter os documentos emitidos pela Embaeco, porque quando se conseguiu o documento da Embaeco, aquele era o valor efetivamente cobrado, né, dos clientes, estava fácil. Quando esse documento não foi obtido, o fisco teve que arbitrar. E o 47 do RIC diz o seguinte, que o valor da operação da prestação poderá ser arbitrado pela autoridade fiscal em hipótese prevista no artigo 493, sem prejuízo da aplicação das penalidades. E a contestação do valor arbitrado será feita no processo iniciado pelo lançamento de ofício efetuado pela autoridade fiscal. E o artigo 493 do RIC nos diz o seguinte, que o arbitramento do valor da operação ou da prestação previsto no artigo 47 poderá ser efetuado nas seguintes hipóteses. Inciso 2. Fundada a suspeita de que os documentos fiscais não reflitam o preço real da operação-prestação. Aqui nem é uma fundada suspeita, é uma certeza, né? E o 3 é declaração no documento fiscal de valor notoriamente inferior ao preço corrente da mercadoria ou do serviço, o que também se verificou. Então, no caso em exame, é inquestionável que há fundada suspeita, ou melhor, absoluta certeza, de que a documentação emitida pelo autuado não reflete o valor real dos produtos ali discriminados, sendo bem inferiores aos valores que constam nas tabelas de venda ao consumidor destes produtos. Portanto, o fisco arbitrou o real valor das operações através dos meios ao seu alcance. Na verdade, esses valores, o preço unitário na venda dos produtos, foram informados pelo próprio autuado em resposta às notificações fiscais. Verifique, então, um exemplo, as folhas 753 e seguintes, que o autuado, em e-mail dirigido ao fiscal, afirma que, abre aspas, em atendimento à notificação tal, segue anexo a planilha com a tabela de preços conforme nosso contato telefônico, fecha aspas. Então, não é aceitável que o autuado venha, então, impugnar os valores das mercadorias utilizadas no cálculo do imposto devido, sendo que ele mesmo informou esses valores ao fisco. Então, eu mantenho as acusações fiscais, as multas estão previstas na legislação, especificamente no artigo 85 da Lei 6374, atualização do seu valor básico, objeto da súmula 13, reduz os juros de acordo com a nova redação da súmula 10 do tribunal. Então, eu dou um parcial provimento ao recurso, unicamente no que se refere à redução da taxa de juros. Esse é o meu voto, senhores. Doutor Rubens, parabenizo pelo voto. Doutor Rubens, sempre com os olhos de águia, né? Doutor Rubens, ele consegue sempre buscar, analisa bem a fundo esses processos. Mas eu tenho uma dúvida aqui, doutor Rubens. Esse processo, esse outro AIN que foi mencionado, é o da segunda, é aquele que foi julgado pela segunda Câmara? É isso? Não estou lembrado em qual Câmara foi julgado, porque o autuado, ele não tinha só essa Embaeco, ele tinha outra empresa que ele abriu com a mesma finalidade. E naquele processo, eu não sei por que não me detive para olhar, mas era uma situação de provas, né? Mas as provas aqui estão relacionadas à Embaeco. Naquele outro processo, as provas estavam relacionadas a operações com outra empresa. Então, como é a situação probatória, eu falei, bom, se aquele processo, as provas não estão suficientes, ou se por algum motivo ou outro não se sustentou, ele não afeta esse processo aqui, que tem o seu conjunto fático probatório distinto. Não, concordo com o senhor, mas é que eu estou olhando aqui, no outro processo, há uma menção, eu também não analisei, né? Por isso que eu estou perguntando. Aqui no outro processo também é mencionado essa empresa Embaeco. Eu vou perguntar para o patrono, então, aproveitando que ele está aqui, doutor, é a mesma empresa? Estamos falando da mesma empresa? Não. Nos dois processos? Não, são duas empresas diferentes, mas o auto é igual, lavrado pelo mesmo fiscal com as mesmas provas. Até o doutor Rubens aí diz que não analisou o outro auto de infração e a decisão. Inclusive, a decisão anterior, nesse próprio processo,
desse tribunal, que é o seguinte, olha, eu vou anular a decisão de primeira instância porque você não observou a questão das provas conforme aquele outro auto de infração. Então, assim, é uma insegurança jurídica tremenda eu ter dois autos de infrações com a mesma argumento, a mesma fiscalização, mudando só o nome da empresa, um procedente e outro improcedente. Aí eu tenho que concordar com o Dr. Rubens, porque se fosse exatamente a mesma empresa, aí eu pediria até vista para poder melhor Doutora Isabel, analisar. são as mesmas provas, ele não muda em nada, o auto só muda o nome da empresa. Eu acho que vocês deveriam pedir alguma vez para poder, pelo menos, analisar aqueles autos para saber se eles são realmente Doutor, iguais, como eu estou falando. Doutora, Porque o doutor Rubens mesmo assumiu falando assim, olha, eu não olhei o outro auto, então eu não sei se é igual. A questão de mudar a empresa, o nome da empresa, ela não muda a questão final, que é os mesmos argumentos. Doutor Luiz, agradeço aí a intervenção, mas na verdade era só para perguntar aqui se eram as mesmas empresas ou não. A questão de julgamento, aí já fica o que cada julgador vai fazer, fica a nosso critério. Eu agradeço a sua resposta. Bom, doutor Rubens, então, acho que nesse caso, até fiquei numa certa dúvida se não seria, né, o caso de levar em vista para analisar, mas eu penso que o senhor, acho que conseguiu aqui analisar todas as questões e provas. A questão, sim, podem ser as mesmas provas, mas estamos falando de empresas distintas, então me parece que escapa um pouco qualquer comparação aí com um outro julgamento. O modus operandi com certeza era o mesmo, mas são operações distintas, né? As saídas que o autuado dava usando nota fiscal da Embaeco não são as mesmas saídas que ele dava utilizando nota fiscal de uma outra empresa que ele tinha constituído também, Next Generation, uma coisa assim, mas o conjunto probatório de cada auto, em relação à matéria de cada auto, é distinto, né? São outras operações, é uma outra situação. Se aquela instrução com aquela outra empresa não estava boa, não é o caso de contaminar esse processo aqui, né? Uhum. Bom, doutor Odilo. Eu vou acompanhar o voto do relator, que foi muito bem fundamentado. Doutor Rodrigo. Bom dia a todos. Parabenizo o voto do doutor Rubens, muito abrangente. A sustentação oral do doutor Luiz também, muito boa e enfática. Até porque, como eu pedi também, como eu tomei pé do processo também há 1 ou 2 dias, eu fiquei realmente com essa interrogação em relação a essa questão desse outro auto de infração. Se possível, eu sei que eu estou substituindo hoje, mas se possível, eu gostaria de fazer uma comparação entre os dois autos de infração. Está me parecendo aí que o modus operandi, até como foi colocado, é o mesmo. Por ser o mesmo modus operandi, se possível, eu gostaria de solicitar a vista desse processo, só para me sentir mais confortável em relação a essa análise. Tá bem. Agradeço. Tá bem, sem problemas. Deixa eu só perguntar para a representação. Representação quer manifestar alguma coisa? Prefere aguardar o retorno? Sem comentários, presidente. Apenas parabenizar o Dr. Rubens aí pelo voto sempre muito abrangente e sucinto, ao mesmo e objetivo, direto ao ponto. Sim. Obrigado. Eu verifiquei que no outro processo, Dr. Rubens, o processo acho que foi julgado sim pela segunda Câmara, estava presente até o Dr. Saran, Dr. Zalaf, houve uma manifestação da representação pela Silene. Então, por isso que eu fui lá dar uma olhada, fiquei uma dúvida, mas como o doutor está falando que são empresas distintas, mas de toda sorte, doutor Rodrigo, eu vou conceder a vista. Tenho certeza que não vai faltar oportunidade para o doutor aqui substituir. Então, deixa eu só ver aqui como é que eu faço. Já está registrado o voto. E fora que é um processo extremamente longo, né? Eu vi aqui são acho que 75 arquivos, uma coisa assim. O doutor Rubens teve trabalho aqui. Não, a maioria são as operações, né?
várias operações que ele traz, a consulta no destino, o destino falava, não, eu comprei dele, mas a nota veio com outro, mas é só volume. Tá certo. Bom, então, o processo sai em vista com... Já foi concedido, o processo sai em vista com o doutor Rodrigo. Então, doutor Luiz Fernando, numa próxima oportunidade, numa próxima substituição, aí o quanto antes, esse processo retornará para uma sessão de julgamento. Tá bem? Muito obrigado, Isabel. Muito Senhora, obrigado aos demais presentes. Tenham um bom dia e um bom final de semana. Muito bem, então, voltar. Encerrado. Bom, senhores, acho que agora podemos... Bom, vamos só ver se não tem mais alguém presente para... Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Participantes. Doutor Odilo, Rubens, Thiago, não, só nós. Então, vamos lá, vamos para o próximo. Vamos seguir, então, a pauta. O próximo é o 40.01842, Luciana Longarese, processo de relatoria do Dr. Rubens. Já foi proferido o voto na sessão anterior e o Dr. Rubens dava parcial provimento apenas para aplicar a taxa de juros Selic na forma da súmula 10. Doutor Rubens, eu pedi licença para melhor analisar o processo, mas no final eu concordei com as suas conclusões. Então, eu só vou registrar aqui. Deixa eu só ver como é que eu vou fazer para registrar isso. Não sei o que aconteceu aqui. Eu faço aqui um arrazoado, doutor, mas eu acho que não tem nem necessidade de me alongar. Eu acompanho integralmente as suas conclusões, especialmente aqui no que diz respeito ao julgamento que ocorreu anteriormente aqui, acho que até pela Câmara, não tem a Câmara aqui, mas que trata, quando se fala aqui da legitimidade passiva da senhora Luciana. Eu também acho que essa questão foi superada. O doutor ele faz aqui bem uma análise desses documentos, que a empresa deixou de existir e ela mesma assim continua emitindo nota, recebendo mercadorias, emitindo nota. Essa questão aqui de sucessão que foi argumentada também entendo que não cabe. Então, doutor, eu acabei por acompanhá-lo integralmente. Eu só vou fazer aqui o registro. Deixa eu só ver. Eu vou ter que fazer. Não sei. Vou registrar aqui como uma preferência. O que aconteceu aqui? E eu vou pedir só a gentileza. Posso aproveitar a sua ementa, doutor? Claro. Só um minutinho. Opa. Era só um minutinho que deu uma... Engraçado, eu vou copiar a sua ementa e ele acaba copiando o voto inteiro, mas espera um pouquinho que... vai dar certo. No final dá tudo certo. Então, não há questão antecedente, conhecida integralmente, parcialmente provida. Registrar um voto. Ver se deu certo.
Ok. Muito bem. Bom, fechado. Então, vamos lá. Registrado. Bom, senhores, antes de encerrar aqui, doutor Odilo? Acompanho o voto do Dr. Rubens. Doutor Rodrigo, não sei se teve oportunidade de verificar o processo. Eu consegui, sim, eu acompanho o voto do relator. Muito bem, obrigada. Representação, quer fazer algum registro? Sem comentários, presidente. Obrigado. Então, eu vou encerrar debates. Verificando o quórum. Aqui deu uma travada, presidente. Só um minutinho, obrigado. Só acontece com o doutor, viu? Comigo não acontece nunca. Funciona sempre. Agora sim. Iniciando a votação. Muito bem. Então, o processo 40.01842, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Vamos lá. Encerrar o julgamento. Muito bem. Então, retornando. Então, o próximo processo, 41.37585, foi retirado de pauta. Vamos lá para o último, é o 41.39352, TAS, Comércio de Produtos Têxteis, processo de relatoria do Dr. Rubens. Dr. Rubens, não temos inscritos para sustentação oral. Sim, deixa eu só voltar aqui. Um minutinho. O sisteminha tá aí. É o TAS, né? TAS, né? Isso, o último da pauta. Sim. É um caso de crédito indevido clássico, documentação emitida por estabelecimento de existência simulada. Então, vamos ao voto. Então, trata-se de equação de crédito devido do imposto, fundamentada em documentação fiscal considerada inidônea, de emissão atribuída à Golden do Brasil Comércio de Agronegócios. Nos termos do PCN elaborado pelo Fisco, a Golden jamais operou no endereço indicado. O proprietário do imóvel declara que desconhece tal empresa e que o imóvel supostamente ocupado pela Golden está alugado ao INSS há mais de 22 anos. Dessa forma, trata-se de uma empresa fictícia cuja constituição fraudulenta visava a sonegação fiscal. Normalmente eles alugam uma salinha, igual o caso que a gente, no caso passado, né? Eles alugam uma salinha para dar. Esse aqui não. Deu o endereço do INSS e vamos embora. Então, obviamente, as notas fiscais emitidas pela Golden não são idôneas e não transferem crédito do imposto. Vamos, então, às análises da alegada boa-fé. Sim. Ele fala do ofício circular DEAT. Não, tem uma coisa antes aqui, um minutinho só.
o recorrente pede o seguinte: requer que digne-se a solicitar ao agente de fiscalização a fineza de esclarecer os fundamentos que conduziram ao entendimento de que a conduta do autuado é de concorrer solidariamente com a falta de pagamento do CMS, com aplicação da penalidade prevista na linha tal, e não o de receber mercadoria acompanhada com documentos fiscais que não atendem, etc. Bom, o recurso do contribuinte, aparentemente, se refere a outro auto de infração, pois cita uma acusação fiscal concorrer solidariamente com a falta de pagamento do ICMS e penalidades distintas da acusação fiscal e da penalidade aplicada no AIN em julgamento, tá bom? O imposto exigido no AIN não está sendo cobrado do autuado por solidariedade, trata-se de estorno de crédito indevido, e quem praticou a infração interna foi o próprio autuado, ao se creditar do ICMS com fundamento em documentação fiscal inábil de emissão atribuída à empresa fictícia. O comentário do agente fiscal autuante às folhas 190, em sua manifestação após a defesa, é infundado, mas não afeta a acusação fiscal que está formalmente e corretamente descrita e capturada às folhas 1. A presença ou não de cópias ou publicações de ofícios circulares da DEAT no processo é totalmente irrelevante. A uma trata-se de ofício de caráter interno da Cefaz e a duas não é elemento necessário à caracterização da infração ou à instrução da acusação fiscal. Não há previsão de conversão do processo em diligência para juntada de parecer do controle de qualidade em relação ao AIN lavrado em 2020. Todo e qualquer documento ou prova que o autuado entenda ser útil à sua defesa devem, por ela, ser juntados em sua defesa, não cabendo algo de julgamento, convertendo o processo de diligência com essa finalidade. Saltando que no processo eletrônico as partes podem protocolar petições a qualquer momento. Então, vamos então à análise da boa-fé. O autuado foi notificado a comprovar a efetividade das operações com a Golden, e ele afirma que o transporte era feito pelo motorista autônomo Alcides Luiz Garcia, que fazia a retirada dos produtos na Golden, contratado pelo próprio autuado. E o transporte terceirizado por motorista autônomo conduzido por Alcides Luiz, etc. Então, a autuada ela afirma que contratava os motoristas para retirar os produtos na Golden em um local onde existia um imóvel alugado ao INSS. Então, a autuada retirou a mercadoria em uma empresa diferente daquela que emitiu as notas fiscais e necessariamente sabia que não estava negociando com a Golden, ou seja, sabia que estava de fato adquirindo mercadoria de uma empresa, mas recebendo essa mercadoria acompanhada de nota fiscal emitida por outra empresa. Os comprovantes de pagamento às folhas 62 e seguintes tratam de meras duplicatas com carimbo "recebemos" e, de forma alguma, comprovam sequer a ocorrência efetiva de algum pagamento, que dirá o beneficiário desse suposto pagamento. Ou seja, não há prova efetiva do pagamento das operações. E, em admitindo a ocorrência desses pagamentos, não há provas de quem os efetivamente recebeu. Além disso, o autuado afirma ter contratado os motoristas que retiraram a mercadoria, retirada essa que não ocorreu no estabelecimento da Golden, que não existia de fato, mas em um outro endereço. Endereço este que a recorrente necessariamente conhece, pois, como exposto, foi ela quem contratou o frete e forneceu ao motorista a localização da retirada da mercadoria. Desta forma, não se comprova a boa-fé da recorrente. Multas nos termos da lei, atualização súmula 13, juros. Eu estou na dúvida aqui se esse auto já era Selic ou não, mas de qualquer forma. Sim, eu já estou falando isso aqui. Os juros que incidem sobre o presente débito fiscal foram calculados a partir da taxa Selic, estando assim corretos. Então, eu nego provimento ao recurso ordinário. Não há nem ajuste de juros aqui. Doutor Rubens, parabenizo novamente pelo voto. O auto foi lavrado em 2020, né? Já era Selic. Então, já era Selic. Bom, doutor Rubens, bom, de minha parte, eu não tenho dúvidas, acho que o doutor analisou muito bem, acho que observou bem aqui as provas, eu estou passando aqui
pelo que foi juntado, pelo autuado, então eu não tenho dúvidas aqui em acompanhá-lo, nesse caso. Doutor Odilo? Também eu acompanho o voto do relator. Doutor Rodrigo? Eu também acompanho o voto do Dr. Rubens. Representação? Parabenizo, Dr. Rubens, e sem comentários, presidente. Obrigado. Então, eu vou encerrar debates. Verificando o quórum. Muito bem, então o processo 41.39352, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Encerrar a votação, julgamento, muito bem. Muito bem, senhores, todos julgados, todos encerrados, um processo devolvido. Então, bom, para finalizar, então, eu agradeço o doutor Rodrigo Halfstein, desculpe ter errado aí no início. Agradeço a gentileza de ter atendido a substituição, agradeço a todos pelo trabalho e dedicação e empenho de sempre. Doutor Rubens, que sai de férias hoje, Pois é. não virá nas próximas, aliás, acho que não é hoje, mas enfim, né, nas próximas sessões não estará conosco. Não, só no ano que vem agora. Então, doutor Rubens, muito obrigada. Doutor Rubens sempre muito combativo, mas combativo de uma forma elegante, sempre muito bem, sempre trazendo informações no processo e sempre sendo muito sucinto, objetivo, e isso torna sempre a sessão muito dinâmica. Muito obrigada, viu, doutor Rubens? Obrigado, doutora Isabel. Desejo boas férias e até o ano que vem, se Deus quiser. Então, senhores, eu dou por encerrada a sessão do dia 2 de dezembro de 2022. Se o Hélio, por favor, puder fazer a gentileza de encerrar a gravação. Não sei nem se já não encerrou. Não estou vendo. Não, ainda não encerrou. Não, eu já não vejo mais, não está aparecendo aqui.